esse caminho, né, vinha sendo trilhado. Só que o que acontece? Esse plano era um plano de investimentos a cada 5 anos. E a gente viu que esse plano foi assinado em 1924, ou seja, que se recuperar, desculpa, teria que ser renovado em 1929. Só que essa recuperação da Alemanha, ela também gerou alterações no cenário internacional do capitalismo, né? E em 1929 a gente tem a crise de 29, ou seja, esse plano não será renovado, a Alemanha entra numa nova decadência e mais, uma decadência, né? O que alguém poderia pensar é o seguinte: ah, pessoal, tá, a Alemanha quebra na crise de 29, parabéns, quebrou a Alemanha, quebrou a França, quebrou os Estados Unidos, Inglaterra, até aí nada demais. Só que os alemães estão experimentando assim. Esse mundo nos quebrou a primeira vez e a nossa recuperação foi tão vinculada a esse capital internacional, ou seja, tão pouco soberana, que quando esse mundo foi para o abismo, levou a gente junto. Né? Então ficou uma certa sensação de mal-estar e ainda reafirma a falta de crença nessas instituições internacionais que de fato eram muito frágeis. Por exemplo, a Alemanha não participava da Liga das Nações. Né? Vai vendo, né, o tamanho da humilhação. E aí, quando a gente chega nesse cenário da crise de 29, a gente tinha uma situação. Apenas 2 partidos na Alemanha falavam contra o Plano Dawes. Né? Um deles era um recém-criado Partido Comunista da Alemanha, o KPD, né, que tinha essa figura aqui, a Rosa Luxemburgo, como uma das grandes lideranças, Rosa Kautsky, de Bigneck, um Partido Comunista poderoso, né, que depois vai fazer um levante, vai levante espartaquista, né, como foi chamado, a Rosa Luxemburgo vai ser morta, inclusive. E esse Partido Comunista alemão, ele tinha a seu favor, né, ser o Partido Comunista vinculado à União Soviética, né, ele não era social-democracia, ele era o PC, né, em português, né, o Partido Comunista mesmo, vinculado à Terceira Internacional. E esse partido dizia que o Plano Dawes era mais uma jogada do imperialismo internacional para dominar a economia alemã, explorando os trabalhadores, ou seja, fazia uma crítica socialista, né, a esse plano que, claro, era um plano que vinha de banqueiros e tal, evidente. E o outro partido que fazia a crítica ao Plano Dawes era o partido que nascia ali, né, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Que partido era esse? Né? Aqui, Chambinho, aqui a situação começa a ficar complicada, porque agora a gente já está falando de um ponto da política que ultrapassa, né, o racionalismo. Não é à toa que o nazismo ele é um tema que é muito estudado, todo mundo gosta de ver documentários sobre isso, filmes sobre isso, exatamente porque você sempre tem a sensação de que você não viu tudo, né? Que é difícil você explicar racionalmente o que era isso. Mas o que era esse nacional, o que eram esses nazis? Né? A principal figura desse partido nazista a gente conhece, né? Todo mundo nasceu sabendo quem é a peça, e refletiu um tanto quanto, né, do que era esse partido. Era um militar medíocre, né? Um cidadão, nunca saiu de soldado, participou lá da Primeira Guerra Mundial, mas nunca em cargos altos, foi reprovado na Escola de Artes da Alemanha, um cidadão meio incompetente em tudo aquilo que fazia, né? E completamente conservador, né? Um cara que estava tentando pensar aí, né? Se é que esse verbo, esse sujeito pode conjugar isso, mas estava buscando formular, né, novas bases para o nacionalismo alemão. E aí, quando você vai com esse negócio de quem são os alemães mesmo, quem é o estrangeiro, a Alemanha foi um país unificado em 1870. Né? Se for buscando todas as derivações de grupos germânicos e tal, você vai entrar num ninho, né, num emaranhado histórico complicado que o cidadão resolveu trilhar. E basicamente a tese central, tá? Assim, era a seguinte: o liberalismo cria esse individualismo, essa democracia é uma farsa porque ela separa, né, ela desune o povo. Então eles eram antiliberais, antidemocráticos, esse negócio de partido, parlamento, eleições, eles tinham um certo nojo disso daí, que só não superava, né, o nojo que eles tinham pelos comunistas. Né? Inclusive, tinha um termo que os nazistas usavam muito, vocês podem pesquisar à vontade, um termo que era bolchevismo cultural. Tal. O bolchevismo cultural vai acabar com as tradições alemãs, com a família e tal, com aquele discurso todo. Né? Esses nazis eles eram contra o plano Dawes porque diziam que era um plano dos judeus que conspiravam para derrubar a Alemanha, porque eles queriam dominar o mundo segundo o protocolo de Sião e etc. Né?
Esse partido nazi, ele tinha um histórico, né? A gente já tinha tido um levante, né? O Hitler já tinha começado a tentar fazer uma tomada do poder, eles usavam, né, camisas pretas, né? Eles eram conhecidos como perdão, as camisas pardas, né? As camisas pretas eram os italianos, né? Eles eram as camisas pardas, tinham grupos paramilitares, tal qual, né, os fátios italianos, atacavam os sindicalistas, partidos de esquerda, Rosa Luxemburgo. Você pesquisar como é que ela morreu, você vai bater de frente com os nazis aí. Utilizavam, não tinha essa apologia da violência política, né, da violência como um instrumento político, tinham tentado tomar o poder a partir da cervejaria, uma coisa meio ridícula, né, no qual Hitler foi preso, e preso ele escreve o famoso Mein Kampf, né, que é onde ele desenha a teoria de um espaço vital que os alemães tinham que ter para não depender de ninguém, para ter soberania. Esse espaço vital era gigantesco, né, ele ia da França ao Oriente Médio, então o espaço vital. Ali faziam, né, uma hierarquia de raças, né, e tal. E isso aqui é importante para entender a guerra depois. Nessa hierarquia deles, os arianos estavam em primeiro, né? Só quem eram os arianos? Xambim, os arianos, olha só, os arianos eram uma população da antiguidade lá, né, indo-europeia. Esses caras, eles praticavam uma religião que era o jainismo, tá certo? Que inclusive tinha essa suástica como símbolo e tal, de onde eles recuperaram isso, e que, segundo, né, a leitura deles, esse grupo teria migrado para a Europa e teria dado origem e tal àquilo que eles acham que seria a raça superior e que estaria, né, presente na Alemanha, que deveria governar ali. Então eles têm um certo, pegando esse mapeamento da antiguidade, eles têm uma rejeição a todos os grupos que estavam ao redor ali. Né? Africanos, imagino que eles achavam, né, semitas, né, árabes, então a gente conhece as opiniões sobre, né, dos nazistas sobre os judeus e semitas em geral, né, detestavam esse mundo romano, francês e tal, né, essa civilização de Carlos Magno, aí detestavam aquilo, achavam os orientais completamente inferiores, achavam os eslavos, então, mais inferiores ainda, ou seja, né, fizeram uma história no qual eles eram herdeiros de uma grande civilização tal que agora eles estão querendo retomar. Né? E está se formando, né, esse grupo violento, anticomunista, e depois da crise de 29 ficou claro, ou o Partido Comunista vai assumir o poder na Alemanha, ou os nazistas vão assumir o poder. Né? Eram os dois grupos críticos ao plano Dawes. E aí os nazistas estavam avançando, com manifestações cada vez mais violentas, né, com ameaças, né, à democracia cada vez mais constantes, e o Marechal Hindenburgo achou que uma boa forma de moderar o Adolf Hitler era oferecendo a chancelaria a ele, né, oferecendo o cargo de chefe de governo. Cuidado, tá? Existe uma coisa que é meio mal contada, assim. Os nazistas, eles... Vamos lá, vamos limpar o terreno aqui. Duas coisas que eu sei que são contadas que não são bem contadas, não. Os nazistas conseguiram o apoio da maioria da população. Olha, isso daí é difícil de se dizer, né? Devido a uma ditadura. Mas eleitoralmente não, tá? Assim, os nazistas nunca passaram ali de 35% nas suas votações e tal, nunca foram além disso. Tá? Então, tomar um certo cuidado e tal. Os alemães se empolgaram com o processo e tal. Não, né? É que numa rivalidade entre comunistas e nazistas, né, a gente sabe para onde é que o capital tendeu, né? Quem que ele tendeu a apoiar. E outra coisa que você fala, professor, olha, eu não tô, assim, eu me sinto mal, eu me sinto muito rebaixado, né, na verdade, tendo que falar sobre isso, mas sim, o nazismo era um movimento de extrema direita, ponto, isso aí, olha, mas ponto. Né? Quando a gente está falando aqui, ele era um movimento conservador. O nazismo ele estava usando palavras como tradição, né? As nossas tradições, raça pura e tal. Esses caras eles estavam querendo buscar tradições. Eles não estavam querendo, né, destruir tradições para criar algo novo e tal. Eles estavam querendo buscar as tradições que eles achavam que estavam encobertas por conspirações internacionais, pela democracia liberal, pelo bolchevismo cultural, ou seja, por tudo que não eram eles próprios. Né? Então, sim, era um movimento conservador. Né? Teve um general brasileiro, tal, com nome no aumentativo, que inclusive foram perguntar para ele, né? Falaram, o seu general,
O senhor acha o nazismo de esquerda? E o general, um general bem conservador de um país grande, sul-americano, esse general respondeu: olha, eu estou convencido de que a esquerda eram os comunistas. Né, é meio óbvio isso, por isso que eu estou dizendo, eu me sinto meio rebaixado, né, de ter que explicar isso, mas é bom, né, colocar para ninguém ter a ideia péssima de levar interpretações de YouTube para as provas. Né? Muito bem. Era um grupo de extrema-direita, um grupo, né, não era de uma direita capitalista, liberal, democrática e tal, um grupo de extrema-direita, e ali a política fica polarizada. Né? O Partido Comunista, que era um grupo ali de extrema-esquerda, e esse grupo de extrema-direita. Quando Hitler fez uma votação expressiva, ali os nazis, né, 30 e pouco por cento, o Hindenburg resolveu dar a ele, olha, você não quer ser o chefe de governo? Né? Já que ninguém está tomando grandes atitudes para parar isso, muito pelo contrário, o pessoal está estimulando porque está reprimindo o movimento sindical e o Partido Comunista, então coloca ele logo para governar. Pois é, só que aí você coloca para governar um cidadão que já falou aos sete ventos, né, que odeia a democracia, que odeia parlamento, que odeia esse tipo de manifestação. Então, basicamente, abriu uma contagem, né, para ele dar um golpe, que não tardou. Né? Uma coisa curiosa é que, em geral, né, quando você vai implementar uma ditadura, você vai lá e fecha o parlamento. O Hitler não só fechou o parlamento, né, ele incendiou o parlamento. A gente vai ter o incêndio do Reichstag, no parlamento alemão, feito pelos nazistas, e aí você taca fogo, aí fala, quem fez? Os comunistas, são terroristas, temos que aumentar a repressão. O Hitler vai dar um golpe, vai acumular o cargo de chefe de governo e chefe de Estado, e vai começar uma transição, né? Vai formar um Reich, vai formar o terceiro Reich, né? Falar, olha, agora nós somos um Reich. O primeiro Reich seria o Sacro Império Romano Germânico, tá? O segundo Reich, Guilherme I, né, cujo chefe de governo era o Bismarck, e Guilherme II, cujo chefe de governo era o Friedrich List. Aí vem a República de Weimar, e agora seria, né, o terceiro Reich. Quando Hitler começa, né, essa repressão, a gente vai começar a ter uma série de avanços. Né? Por exemplo, essas leis de Nuremberg. Como é que era isso? Eram leis que você ia aos poucos, né? Você coloca assim, os judeus têm que se identificar, né, no cartório mais próximo, então, pum. Aí você depois proíbe os partidos, fecha jornais. Depois você diz que os judeus têm que andar com uma faixa no braço. Aliás, isso é bem relatado no filme O Pianista. Né? Tem que andar com uma faixa no braço, só pode andar na sarjeta. Vão ter que morar em determinado bairro. Aí você cerca o bairro, faz daquilo ali um gueto. Ou seja, essas leis de Nuremberg foram as leis que foram implementando, né, esse terceiro Reich, com Hitler como Führer, né? E curioso que a gente teve um evento, né, logo no começo desse Reich, que foi a Noite dos Longos Punhais. Né? O que foi isso? Ou longas facas, você pode ver várias traduções disso aí, mas o sentido é sempre esse. O que foi isso? O Hitler foi cobrado por uma parte, né, do alto comando nazista, e basicamente ele foi cobrado pelo seguinte, ele falou, olha, o Adolf, primeiro, você está concentrando poder demais, né? Tem mais gente querendo participar aí, não é só você. E uma preocupação de ser só você é o seguinte: a parte anticomunista do plano nazista está indo muito bem, parabéns, tá? Os partidos comunistas estão aniquilados e tal, lideranças comunistas assassinadas, outras fugidas do país, parabéns, isso daí foi muito bem feito. A gente quer saber que hora você vai começar a parte anticapitalista, né? Que hora que vai começar a tomar os bancos, tomar as empresas, né? Procurem se a gente teve estatizações de empresas no nazismo. Dá uma procurada nisso aí, você vai ver que não. Né? Pelo contrário, teve privatizações do fascismo italiano, então, uma atrás da outra. Né? Mas bem, mas aí está controlada pelo Estado? Sim, estava, mas a gente não teve estatização, né, dos meios de produção. E essa parte anticapitalista vai começar quando? Aí não está na hora já, não? Só que essa galera estava financiando, né, o Adolf. O Adolf Hitler olha para aquilo, entende o que está acontecendo, fala para todo mundo ir dormir tranquilo, que ele vai pensar nisso, que de fato, né, era uma boa colocação, e ninguém acordou no dia seguinte, né, todo mundo morto no dia seguinte. Esse episódio vai ser a Noite dos Longos Punhais. Depois a gente teve a Noite dos Cristais, que foi uma noite em que lojas de judeus, casas de judeus foram atacadas e que isso ainda despertou mais leis segregatórias ali.
A gente vai ter um fortalecimento da indústria pesada, da indústria automotiva, né, e a formação de todo aquele aparelho, né? Uma das coisas que os nazistas faziam muito uso, assim como os fascistas italianos, era a rádio, né? A rádio, sendo que os nazistas, inclusive, foram muito bons também no cinema, né? A atuação do Goebbels, o famoso Goebbels, que fazia propaganda, aquela história de repetir uma mentira 800 vezes até virar verdade, né? A mentira era um dispositivo político absolutamente utilizado, e eles falavam francamente sobre isso, tá? Sobre utilizar a mentira, mentir para a população para uma verdade maior se revelar, etc, etc. Né? Além disso, tivemos uma formação de uma polícia política, né, que era a Gestapo, ou seja, né, você não tinha como escapar de processos de polícia, um super órgão de investigação para fazer controle político, e um altíssimo comando bem próximo do Hitler, né, que era a SS. Né, a SS. Quando você estiver vendo um filme sobre nazismo e tiver aqueles dois Szinhos assim no uniforme da pessoa, né, aquelas duas cobrinhas, saiba que essa pessoa era fortíssima, né, dentro do nazismo ali. Você está olhando para um dos oficiais da SS. Muito bem. Em termos de política externa, a gente vai ter a assinatura, junto à Itália, de um pacto, tá, chamado Pacto Anticomintern. E o que foi? Bem, primeiro, assim, não foi só isso a relação com a Itália, né? O Hitler e o Mussolini foram se aproximando, o Hitler foi apoiando pretensões africanas do Mussolini, retomaram um plano antigo de construir a estrada de ferro Berlim-Bagdá, que unificaria, formaria aquele eixo, né? Essa estrada de ferro já levaria, né, até o Iraque, né, até o Oriente Médio, ou seja, já tinha uma proximidade política grande, estava tendo uma proximidade nas relações internacionais, e eles vão firmar o tal do Pacto Anticomintern, tá? Anticomintern com K, Comintern, anti-comunista interna, né? Anti-internacional comunista, Comintern, as abreviações. E esse era um pacto por meio do qual os dois se comprometiam a combater, né, o comunismo, combater o socialismo onde ele surgisse. E eles estavam fazendo esse pacto olhando para a Espanha. Por quê? Na Espanha, a gente teve uma situação curiosa que era o seguinte. A gente tinha uma esquerda eventualmente vencendo as eleições ali na Espanha e perderam, né? Em determinado momento, a direita reassume ali, só que a gente vai ter a crise de 29, desmantelando tudo. E a Espanha sempre foi um país de uma unificação muito frágil. Né? Assim, a Espanha, você tem uma série de problemas na Espanha de grupos querendo se separar, né? Bem, dá para falar aqui a Catalunha, né? O País Basco, então uma falta de identificação com Castela, né? Com Madrid, isso era muito marcante na Espanha, e a Espanha tinha uma monarquia. Então o movimento republicano, separatista e de esquerda na Espanha se confundia, né? Só que a esquerda nunca estava unificada ali na Espanha. Você tinha os socialistas que não se davam bem com os comunistas lá ligados à União Soviética, esses não se davam nem um pouco bem com os trotskistas, e todos esses ainda se davam mal com os anarquistas, ou seja, você nunca teve exatamente uma unificação ali. No entanto, a gente vai ter essa queda, uma pressão dos republicanos, né, enorme, a formação das falanges. O que eram as falanges? Falanges eram grupos conservadores, paramilitares, anticomunistas, antissocialistas, né, que iam para o enfrentamento. E com fortes ligações com o exército, como era na Itália e na Alemanha também. E o que vai acontecer? Para retomar o poder, a gente vai ter a formação de uma frente popular, que foi uma das raras vezes em que a esquerda espanhola esteve unida ali. Eles juntam, pela primeira vez, uma grande aliança, vão para as eleições parlamentares, vencem as eleições e estão falando aos 7 ventos. A gente vai partir para uma república, a gente vai formar uma república, chega de monarquia. Bem, essa vitória dessa frente popular, ela foi vista como um perigo seríssimo, né, por parte dos conservadores espanhóis, por parte do exército, por parte da alta burguesia espanhola, por parte da Igreja Católica, ali fortíssima, né, na Espanha, desde tempos imemoriais, e começa um movimento de reação, né, estimulando essas falanges, o exército entrando, e até que chegou um ponto em que a gente vai ter propriamente uma guerra civil acontecendo.
né, os republicanos de um lado, as falanges, né, e o exército ali do outro, se enfrentando, né, pelos rumos da Espanha. Nesse momento, né, o pacto anticominterne vai fazer diferença, né, porque o Hitler e o Mussolini vão entender que esse é exatamente o momento de atuação, né, dos conservadores ali, né, da extrema-direita, fascista e nazista, contra esse avanço socialista e comunista. E vão mandar as tropas ali para a Espanha para apoiar o general Franco, né, que estava comandando esse levante, né, que vai ficar conhecido como a Guerra Civil Espanhola. Muito bem. Isso acabou sensibilizando muita gente, tá? Mundo afora. Então, porque uma das críticas que se fazia aos socialistas era o seguinte: olha, se vocês fossem democráticos mesmo, vocês disputavam eleições. Vocês têm esse negócio de querer fazer revolução, tomar o poder na marra e tal. Tá, os socialistas tinham respostas deles para isso. Falavam, mas essas eleições são decididas por quem tem dinheiro, pelo capital, então ela também não é democrática. A revolução é muito mais democrática do que uma eleição, blá blá blá. E só que dessa vez os caras fizeram o caminho eleitoral, né? Assim, fizeram o caminho eleitoral, jogaram o jogo dentro das regras e ainda assim tomaram um golpe. Né? Ou seja, não precisava nem da justificativa de vocês estão criando uma subversão. Então, com apoio. E isso vai fazer com que a gente vai ter os brigadistas, né, as brigadas internacionais. Muita gente vai sair mundo afora para a Espanha para ajudar dos caras lá. Né? Era até uma coisa curiosa, que eram os stalinistas, trotskistas e anarquistas juntos, né, no fronte de batalha. Recomendo que vejam o filme Terra e Liberdade, que trata sobre isso. Leiam o livro Por Quem os Sinos Dobram, do Hemingway, livraço, você vai adorar ler. Então, se dá nesse cenário aí, vai conversar sobre isso. E estava todo mundo olhando para o Stalin, né? Olhando para a União Soviética, falando: olha, os nazistas e os fascistas estão aqui apoiando o general Franco. E aí, Stalin, não vai vir apoiar a gente, não? Só que o Stalin sabia que essa frente popular que governaria ali a Espanha era uma frente que, se aquilo ali virasse uma república socialista, não seria vinculada à União Soviética. Né? O Partido Comunista Espanhol não hegemonizava aquilo ali. Não foram eles que fizeram a revolução. Né? Foi uma frente enorme com muita gente eleitoral. Então, o que o Stalin está fazendo? Ele vai boicotar isso, ele estava esperando o seguinte: deixa os caras estarem quase perdendo, que aí eu entro como salvador da pátria e se a gente vencer, a Espanha vem, né, para o meu lado, vira mais uma república socialista agora na Europa Ocidental. Adivinha, não deu tempo. Né? Não deu tempo, os republicanos foram derrotados, né? Uma guerra que gerou a produção artística para além do Guernica, tá? Para além do Guernica lá do Picasso, famosíssimo e tal, os cartazes da Guerra Civil Espanhola, recomendo que depois vocês pesquisem no Google, né? Guerra Civil Espanhola em cartazes, teve exposições mundo afora, teve em Recife, aqui no Brasil, exposição sobre isso, com os cartazes da Guerra Civil Espanhola, pintados pelas vanguardas artísticas, passando mensagem pela população. E a vitória do Franco, né, nessa guerra, com o apoio do Hitler e do Mussolini, acaba dando início ao fascismo espanhol. E nesse momento o Hitler está crente que já ganhou, né, um aliado, né, ali em 37, né, um aliado ali na Espanha, coladinho na França. Então o Hitler está se vendo assim: eu estou colado na França por um lado, o Franco da Espanha está colado na França pelo outro. Ou seja, os franceses estão experimentando um pouquinho do que é ser alemão, né? Ter adversários dos dois lados. Bem, spoiler, tá? Aviso de spoiler. O Hitler vai ficar chupando o dedo nessa. Na hora da guerra, o general Franco vai se dizer neutro, não vai entrar nesse conflito e vai largar os nazistas para lá. Mas isso já é um assunto para a gente discutir quando for falar de Segunda Guerra Mundial. Beleza, Xambi? Um abraço, até a próxima, fica de olho nas atividades aí. Tchau, tchau.